no canal como está sendo a lição que estamos fazendo na cruz. Não de uma maneira triste e desesperadora, mas de uma maneira alegre e esperançosa. Espero que você esteja aprendendo muito. Vamos aprender hoje, amanhã, quinta e sexta, para finalizarmos. E vamos lá, hoje vai ser diferente. Hoje, que é terça-feira, dia 18 de novembro, dia nosso make-off, nossas curiosidades dos bastidores. Então, sem demoras, vamos lá para a nossa primeira curiosidade. Vamos estudar primeiramente sobre a ida de Jesus para o Calvário, o Gólgota, que significa o quê? Lugar da caveira. O Gólgota é isso, lugar da caveira. Era um local que levava as pessoas para serem, após serem condenadas, para serem mortas na crucifixão, na cruz, que era a pior maneira possível de morrer, assim, uma morte humilhante, Isso, eles faziam isso para diminuir o seu crime, para fazer a diminuição do crime, para não ter uma morte ainda mais pior e isolada, e sim uma morte para todo mundo ver, ficar sofrendo e lamentando, para que o indivíduo repensasse no que ele tinha feito. E aí, isso foi exatamente com Jesus, mas que Jesus que estava tudo correto. Como estudamos semana passada, foi um julgamento ilegal. E indo a caminho de Jesus não estava aguentando o peso da cruz. Era um longo caminho, um longo trajeto, não sei quantos quilômetros ia, de lá até o Gólgota, mas era muito longe, e a cruz muito pesada, e era só Jesus que podia carregar. E aí Jesus teve uma ajuda de quem? Simão. Não é Simão Pedro, é Simão de Cirene. Esse Simão de Cirene era um discípulo que estava com Jesus, mas não estava, porque ele estava ali em outros cantos, não acompanhando Jesus de uma maneira total todos os dias, assim como 12 discípulos, mas estava aí pregando para as outras cidades, por perto. E havia duas razões para o povo do exército escolher Simão de Cirene para carregar a cruz de Cristo junto com Cristo. Talvez porque ele manifestou compaixão pelo Salvador e também por ele não ser judeu. Os sacerdotes, os líderes religiosos não queriam ver nada comparado com os judeus. Simão era de Cirene, que não era da Judéia. Então, vem Simão, você vai ajudar Jesus. E Simão fez, obedeceu e carregou a cruz. Ele não acha, até destaca o seguinte, os filhos de Simão criam no Salvador, mas ele mesmo não acreditava. Para ele, carregar a cruz até o Calvário foi uma bênção. Posteriormente, por escolha própria, ele passou a levar a cruz de Cristo, suportando alegremente seu peso. Simão não hesitou. Simão sabia que Jesus não era culpado de nada. Simão, ele sabia que Jesus era inocente, estava ali só pela arrogância dos líderes religiosos. Ele não hesitou e ajudou o seu mestre. E está anotado na Bíblia. E lembra quando eu falei que os sacerdotes pediram para Simão pegar a cruz porque talvez ele não seria judeu? Isso traz muito a placa que estava lá na cruz. Pilatos mandou escrever o quê? Este é o rei dos judeus, em hebraico, aramaico e grego, lá em cima da cruz. Os sacerdotes não gostaram nem um pouco disso, porque continuaram na insistência. Esse homem está desonrando o nome dos judeus. Os sacerdotes pediram para Pilatos tirar, só que Pilatos não deixou. Deixa lá porque eu não vou mandar fazer mais nada. E aí ficou, Mas os sacerdotes não gostaram nada disso, porque era uma desonra ao povo de Judá, Porque, como assim, o rei dos judeus estava sendo morto pelos próprios líderes judeus. Então essa é a invocação que os sacerdotes não gostaram nem um pouco dessa comparação com os judeus. Então, vamos lá para a nossa segunda curiosidade. O ladrão que reconheceu Jesus na cruz como Cristo, ao contrário do outro que estava do outro lado de Jesus. O que ele mais diz? Ele tinha visto e ouvido Jesus, mas havia sido afastado dele pelos sacerdotes e líderes religiosos. Procurando abafar suas convicções, ele foi afundando no pecado até ser preso e condenado. Olha só o que ele nos traz em mente.
aquele ladrão já conhecia Jesus, já sabia dos seus milagres, já tinha aceitado Jesus como seu Salvador, mas os líderes religiosos tinham afastado ele de Jesus. Não deixou ele chegar perto e acabou que ele não viu Jesus em nenhum momento e acabou se afundando no pecado e até chegar à crucifixão, na morte. Mas o que os sacerdotes não esperavam é que eles se encontrariam na cruz. E quase no último fôlego, tanto de Jesus e do homem, ele aceitou, né? Ele pediu: Senhor, lembra-me de mim. E Jesus fala: logo estarei no paraíso. Lembrando que é no futuro, quando o Jesus vier, ele vai se encontrar. Não é que ele está lá agora, né? Mas quando Jesus vier. Então, esse é o relato bastante interessante sobre esse ladrão, né? Que eu particularmente não sabia, que ele já reconhecia Jesus como Cristo, né? Antes mesmo, muito antes da crucifixão. Agora, como que Satanás foi derrotado, sendo que Jesus foi morto? Eu diria que foi um contra-ataque, né? A crucifixão de Jesus foi o sinal que desmascarou definitivamente o pecado. Como Ellen White fala, né, que Satanás, a antiga serpente, mordeu o calcanhar de Jesus, né, perante o universo. O inimigo, a antiga serpente, o diabo, o dragão, né, e etc. Ele infligiu e mostrou para o mundo inteiro o tão terrível é o sofrimento do pecado. E Jesus sentiu na pele. Jesus derramou sangue por causa desse malefício que é o pecado, que foi trazido pelo mundo através de Satanás para nós, seres humanos, né? E por toda a terra. Mas a morte de Jesus, a morte é a mais incrível ainda, que é a ressurreição, porque se você for notar só a morte, não adiantaria de nada. Por isso que Jesus ressuscitou, né, no domingo, para que isso ocorresse, para que Satanás fosse derrotado. Satanás não esperava uma ressurreição. Isso foi o golpe final que esmagou para sempre a cabeça da serpente. Esmagou Satanás de uma vez por todas. Porque logo depois Jesus morreu e ressuscitou, Satanás e os seus anjos não teriam mais chance de se arrepender. O seu fim já estava predito. E nós, né, ficarmos os humanos, teríamos chance direta. Sendo que nós aqui nós sabemos que o bem já venceu o mal. Só basta sabermos de qual lado nós estamos. Se está do lado correto ou se está no lado errado. A escolha é sua, o seu ponto é agora e o seu ponto de oração é conosco. Senhor, nos abençoe, nos corrija. Muito obrigado por seu ter criado na cruz mais uma vez. Muito obrigado por Satanás e seus anjos estar com um plano perfeito para o seu fim. E muito obrigado por tudo e nos aceitar o seu caminho e estar do lado correto. Agradecemos, Jesus. Amém.